Thank you very much. Bom, gente, então, semana passada, a gente começou a falar sobre o transporte de esgotos, né? E eu gosto de dar uma aula só sobre isso, porque transportar esgoto é uma coisa muito mais complexa do que transportar água. Transportar esgoto, basicamente, transportar água, né? Basicamente colocar o tubo sob pressão, encher ele de água, e aí você determina as pressões de trabalho, as perdas de carga, porque ali dentro você só tem água. Agora, transportar esgoto é muito mais difícil, uma vez que a gente tem os sedimentos, os sólidos presentes no esgoto, né? Então, a gente viu que começamos uma introduçãozinha sobre o assunto. Nós vimos que no começo a gente não separava água de chuva de água de esgoto. Nós tínhamos o chamado sistema coletor unitário, que carregava água de chuva, eram os riozinhos canalizados, carregavam o esgoto das populações. E hoje nós utilizamos o chamado sistema separador absoluto, onde a gente tem a água correndo para um lado e o esgoto correndo em outro canal separado, né? Outra tubulação separada. E aí, tinha algumas imagenzinhas só para ilustrar isso daí. Nós vimos que existem tipos de lançamento, né? O chamado lançamento tópico ou pontual e o chamado lançamento difuso ou disperso. O lançamento tópico é aquele que acontece num único ponto, né? Numa tubulação específica, num canal específico. E a gente tem sempre que lutar, trabalhar para que seja feito esse tipo de lançamento. Já o lançamento difuso não é tão interessante, porque ele acontece ao longo de toda a calha de um rio, de toda a margem de um rio. Isso atrapalha a autodepuração. A gente precisa recolher os esgotos e concentrar num único local para eventuais intervenções, para o tratamento ser realizado com qualidade. Então, o lançamento disperso ou difuso não é interessante e ele acontece em ocupações, acontece em casas sobre lagos e pântanos, né, tipo as palafitas, com agricultura e coisas assim, né? Então, aí nós falamos um pouquinho da legislação de lançamento, mas nós vamos ver muito mais isso daqui mais para o final do curso e também na disciplina de recursos hídricos. E aí a gente terminou o assunto da aula passada aqui, em vazão de efluentes, onde a gente começou a aprender a calcular a vazão dos efluentes. E eu postei ontem uma atividade sobre isso, tá? Onde vocês vão realizar esse cálculo uma vez pelo menos. Então a gente viu que para calcular a vazão de efluente, nós precisamos da população de início e da população de final de plano. A população de início vai garantir para a gente a autolimpeza das tubulações. Ou seja, pelo menos uma vez por dia, o fluxo de água vai ser tão intenso que ele vai arrastar tubulação abaixo todos os sólidos e todos os sedimentos que estiverem sedimentando ali. Isso se chama autolimpeza e eu preciso que isso seja realizado mesmo com a vazão mínima de esgoto. É aí que nós usamos a população de início de plano. Já a população de final de plano vai me determinar a declividade do tubo, o tamanho do tubo, o máximo da lâmina d'água que eu vou poder ocupar, porque esses tubos vão ter que operar por 30 anos, pelo menos, né? Que é o tempo que uma obra dessa se paga, é o tempo que eu tenho para começar a ter problemas mais sérios e pensar em ter que substituir a rede. Substituir rede de esgoto não é uma coisa tão simples, tão trivial assim, né? Então, nós calculamos tudo isso na chamada população de final de plano, que costuma ser estimada para 30 anos. Vimos também que no esgoto nós utilizamos um parâmetro chamado coeficiente de retorno, que é o quanto da água consumida de fato vira esgoto, né? Se você pensar num apartamento, por exemplo, esse índice vai ser de praticamente 100%, né? Porque um apartamento, sei lá, dos jovens de hoje em dia, não tem tanta planta, eles não cozinham tanto em casa, né? Então, como consequência, quase toda a água que se utiliza é água de limpeza, água de banho, água de lavatórios. Agora, quem tem uma casa que rega planta, lava carro, lava calçada, limpa superfícies, né? Esse coeficiente de retorno diminui para 80%, 85%. Falamos então da vazão mínima de projeto, que tem que ser de 1,5 litro por segundo, né? Caso
ela seja menor do que isso, eu preciso aumentar para 1,5 litro, porque essa vai ser a vazão necessária, essa é a vazão que acontece numa descarga, então não tem como você dimensionar para menos do que isso. E aí a gente aprendeu a fazer o cálculo da vazão de efluente. A gente começa calculando o cálculo da vazão de efluente gerado pelas pessoas. Então a gente viu que a gente usa a população inicial e final, coeficiente de retorno, a cota per capita, e aí a gente calcula a vazão de efluente gerado somente pelas pessoas no início e no final de plano. Aí tem também a taxa de infiltração, porque a rede, como ela está subterrânea e ela não trabalha pressurizada, vai ter entrada de água, é inevitável, né? Pelas junções dos tubos, por rachaduras, pelos postos de visitas, enfim, a água dá o seu jeito de entrar, né? E a gente também tem que levar em consideração essa taxa de infiltração e calcular a vazão dessa água que está entrando na minha rede, que é o Q de infiltração. E aí, para calcular a vazão de esgoto inicial e final, a gente usa essas duas formulazinhas aqui. Lembrando que o QS significa vazão pontual. Escola, hospital, eu vou somando tudo que tiver. Grandes consumidores, indústrias, tudo que tiver vazões pontuais, né, eu acrescento nesse QS, somo tudo e coloco no cálculo. E também qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá, gente? E aí a gente terminou fazendo esse exemplo aqui para calcular a vazão de efluente no início e no final de plano para um bairro de 3.000 habitantes, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho das condições hidráulicas exigidas para minha rede funcionar. Eu tenho uma série de condições que têm que ser levadas em consideração caso a minha rede de esgoto opere adequadamente, para que isso aconteça. Vocês, como técnicos, não terão a obrigação de calcular essas condições, mas se um dia vocês vierem a trabalhar na parte de esgotamento de uma empresa, tipo, sei lá, tipo da Sanasa, uma Sabesp da vida, vocês vão estar o tempo todo ouvindo essas nomenclaturas. E aí vocês não podem falar que não sabem o que é, que nunca ouviram falar, que o professor Fábio nunca falou disso, tá? Então, embora vocês não calculem essas condições, isso seja obrigação do engenheiro, do tecnólogo, vocês vão estar sempre assessorando, apoiando para que essas condições aconteçam, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar no ponteirinho aqui. Aí, tá? Então, o esgoto sanitário vai transportar substâncias orgânicas e materiais sedimentáveis que podem formar depósitos nas paredes do tubo, causando problemas de escoamento, entupimentos, retorno de esgoto na casa de consumidores e coisas assim, tá? Então, o projetista ele vai sempre garantir que a inclinação e o diâmetro do tubo sejam adequados para garantir a autolimpeza da tubulação. Então, a gente viu um pouquinho sobre isso, né? Eu vou determinar uma inclinação e um diâmetro do tubo. Então, a gente vai calcular uma inclinação e um diâmetro do tubo de tal forma que esses sedimentos que vão se acumulando ao longo do dia, eles sejam arrastados pelo menos uma vez por dia. E essa condição nós chamamos de autolimpeza da tubulação. E ela está relacionada com o diâmetro do tubo e com a inclinação dele, tá? Eu não posso inclinar demais o meu tubo, porque senão o esgoto ele alcança uma velocidade muito grande, e aí eu começo a ter outros problemas, como por exemplo a liberação de gases mal cheirosos, gases que são agressivos para a própria tubulação, então o desgaste do material é acelerado. Como o esgoto tem areia e outras coisas que vão arranhar a minha tubulação, se a velocidade dessa água for muito rápida, essa areia e esses sedimentos vão acabar danificando as paredes do tubo, aumentando a perda de carga, causando outros problemas de escoamento, tá? Então, a inclinação do tubo, ela é calculada para não ser nem de menos, né, e nem de mais, tá? Ela é levada em consideração para isso. E a rede deve ser dimensionada para transportar as vazões de início e de final de plano sem a necessidade da substituição, que a gente já comentou, tá?
Terceira condição hidráulica, garantir que as condições não serão favoráveis para a formação de sulfetos, que é um fenômeno chamado anaerobiose séptica, e também de gases sulfídricos, que são condições ácidas. Tá? Então, novamente, o meu esgoto ele tem que fluir, não em velocidades aceleradas, e ele nem pode ficar parado dentro da rede, diferente da rede de água. Se o meu esgoto ficar muito tempo parado, vai criar uma condição chamada anaerobiose séptica. Então, bactérias anaeróbicas começam a decompor o esgoto dentro da rede e não lá na estação de tratamento. A decomposição já começa antes. E aí começa a liberação de muitos gases mal cheirosos. E também de metano, que é um perigo, né? Porque ele é inflamável, tá? Não só isso, né? O esgoto sendo decomposto, vai acontecer a acidificação do meio. E aí a acidificação tende a corroer as minhas estruturas de transporte, os postos de visitas, a tubulação e outros acessórios que estejam ali, tá? Por favor. Aqui está outra condição muito importante, que é a relação Y sobre D. Eu tô vendo a foto, eu quero escrever, porque eu ainda não terminei. Depois vai ter um slide só sobre isso aqui, tá? Mas olha só, senhores técnicos, eu preciso garantir que, em função da declividade e em função do diâmetro, a lâmina d'água não seja superior a 75% do diâmetro, tá? Quer dizer o quê? Olhando o meu tubo de frente, tá? Eu vou ter o diâmetro dele, que corresponde a essa altura aqui, né? Que vai de cima a baixo, tá? Eu nunca posso ultrapassar 75% do diâmetro, tá? Então, eu nunca posso ultrapassar essa faixa de 75%. Eu sempre tenho que deixar uma região livre em cima do tubo. Isso é necessário porque se eu ultrapassar essa faixa, eu vou diminuir a oxigenação do esgoto e aí o meu cônduto, ele já não vai ser chamado de cônduto livre. O esgoto tem que correr como cônduto livre. Ele vai ser um esgoto pressurizado. E aí eu vou ter uma série de problemas hidráulicos relacionados a esse excesso de líquido dentro da minha tubulação. Existem exceções, tá? Em algumas condições, eu posso ultrapassar essa lâmina, só que aí eu preciso acelerar a velocidade dele, tá? Mas o ideal é que eu não atinja mais do que 75% do diâmetro do meu tubo com a lâmina d'água de esgoto. Não sei se ficou muito confuso aí, tá? Mas olha aqui, ó, aqui explica melhor, ó. A altura, né, mostrada na figura, corresponde à altura que a lâmina d'água ocupa dentro de um tubo de diâmetro D, tá? Essa altura aqui, ó, ocupada pela lâmina d'água, que vai daqui até aqui, na hidráulica, a gente chama de Y, tá? E o diâmetro do meu tubo, que é toda a altura dele, nós chamamos de D. D de diâmetro mesmo, né? Então, existe uma relação onde eu divido o Y pelo D, tá? E esse valor não pode ser maior do que 0,75. Se esse valor for superior a 0,75, quer dizer que eu estou ocupando mais de 75% da altura do tubo com a lâmina d'água, e aí eu vou ter problemas... E aí eu vou ter problemas de escoamento nessa situação, tá? Então, por exemplo, suponha um tubo de 300 milímetros de diâmetro, tá? 225 milímetros correspondem aos 75%, tá? Ó, então, num tubo de 300 milímetros de diâmetro, a lâmina d'água não pode estar superior a uma altura de 225 milímetros. Isso é a relação Y sobre D, e tem que ser sempre de no máximo 75%. Acima disso, eu assumo outras condições de escoamento. Já falamos que a gente tem que assumir uma vazão mínima de projeto de 1,5 litro, tá? E sempre que o valor for menor, eu vou aumentar ele para esse valor. E outra coisa importante, nas redes de esgoto, o menor diâmetro possível é de 150 milímetros e nunca menor do que isso. Dentro das nossas casas, nós podemos ter redes de esgoto de diâmetros menores, mas
A rede pública de esgoto, ela não admite um diâmetro menor do que 150 milímetros, tá? Algumas cidades usam até um diâmetro maior já, 175, 200, tá? Mas, em geral, o menor diâmetro possível que eu uso nos meus projetos é de 150 milímetros, por causa dessas condições que eu falei para vocês, né? Da vazão de esgoto, da declividade, da quantidade de esgotos que tem que ser transportados, tá bom? Penúltima, acho que já está na última condição hidráulica. Eu também não posso estrangular a minha rede. Quer dizer o quê? Os meus diâmetros de um trecho para o outro, eles não podem diminuir. Eu não posso estar transportando o esgoto numa rede de 300 milímetros e depois diminuir essa rede para uma rede de 200 ou de 150. Isso não pode acontecer, tá? Se eu estou transportando esgoto numa rede de 300 milímetros, o próximo trecho tem que ter os mesmos 300 ou um diâmetro maior, 350, 400 milímetros. Eu nunca posso diminuir o meu diâmetro ao longo de um trecho, pois isso causa um estrangulamento. E, como consequência, eu posso ter deposição de materiais, entupimentos, velocidade muito alta da água, ocupar mais de 75% da lâmina líquida de água dentro da tubulação, tá? Então, a gente vai sempre aumentando os diâmetros. Então, aqui está um exemplo, ó. Eu venho com uma rede de 150 milímetros, instalo um posto de visita, tá? Eles vão ficar sempre em cima das singularidades. A gente vai falar melhor de postos de visita no final dessa apresentação. E o próximo diâmetro, ó, é 300. É isso que tem que acontecer. O sentido de escoamento é da esquerda para a direita, tá? Se o sentido do fluxo fosse o contrário, da direita para a esquerda, essa situação seria reprovada. Ela não poderia acontecer. Eu não posso partir de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Professora, dá para compartilhar de novo? Tá? Não posso deixar com que isso aconteça. Eu vou sempre aumentar os diâmetros das redes. Lembrando que qualquer coisa vocês me chamem, hein? Vocês também, como técnicos, vão ouvir esses dois termos aqui, ó, declividade mínima e declividade econômica, tá? Eu ainda não terminei a lição. Ô, professora, eu ainda não terminei a lição. Dá para você me mostrar? Qualquer coisa a gente faz depois juntos, filha. Desliga o áudio aí. Olha só, a declividade mínima, tá? É aquela que a gente calcula na área técnica para garantir a autolimpeza dos côndutos, baseando no critério chamado critério da tensão trativa, que lá para frente a gente vai explicar mais um pouquinho, tá? E a declividade econômica é aquela estipulada para evitar o aprofundamento desnecessário das redes. As redes de esgoto costumam ter uma profundidade variando entre 1,50 m e 3 metros. Acima disso, a gente começa a ter uma situação perigosa e de manutenção muito cara, porque a escavação exige máquinas mais pesadas, exige o escoramento dos taludes que serão abertos, né, o escoramento das laterais, e tudo isso encarece o custo. A manutenção fica dispendiosa. Eu vou ter postos de visita muito fundos, e aí eu vou ter uma maior quantidade de infiltração, aquilo pode se quebrar, tá? Bom, então a gente calcula a declividade mínima, que é aquela que vai garantir que vai acontecer a limpeza dos meus tubos, tá? E a declividade econômica é aquela que vai evitar o aprofundamento desnecessário. No confronto entre as duas, a gente opta pela maior das declividades, tá? Não é pela menor, porque às vezes a declividade econômica não vai garantir a autolimpeza das tubulações, tá? E às vezes a declividade mínima vai fazer com que minha rede fique muito profunda. De qualquer forma, o critério necessário aqui não é a profundidade somente, mas garantir a autolimpeza da tubulação, tá? Então a gente vai ter esses dois critérios se confrontando o tempo todo. E a tal da tensão trativa é outra palavra que vocês vão ouvir bastante.
Os estudiosos da área do saneamento, né, observaram que não é possível ou econômico fixar velocidades e inclinações para que sejam garantidas as condições hidráulicas de escoamento e autolimpeza. Diferente da tubulação de água, que a gente determina uma velocidade mínima e uma velocidade máxima, e isso determina para a gente o diâmetro do tubo, na rede de esgoto isso não é suficiente. Nem sempre apenas o diâmetro e nem sempre apenas a inclinação vão garantir a autolimpeza, né? Ou eu vou ter um aprofundamento muito grande da rede, tá? Então eles aprenderam a desenvolver um cálculo que calcula um fenômeno chamado de tensão trativa, tá? Ele é o meu critério principal no dimensionamento da rede de esgoto, tá? Ela é a força tangencial aplicada às paredes do tubo coletor pelo líquido que está escorrendo. Em tese, em qualquer ponto onde esse valor for suficiente, haverá o transporte dos sedimentos, evitando a sedimentação e a formação de depósitos. Então, nós calculamos essa tensão trativa, a pressão que a água exerce sobre as paredes do tubo, e essa pressão vai estar relacionada à vazão, ao diâmetro e à declividade, tá? E com isso a gente consegue estipular os outros parâmetros técnicos, garantindo essa tensão trativa que pelo menos 1 pascal, eu não posso ter uma tensão trativa menor do que isso, senão eu corro o risco de ter depósitos de sedimentos dentro do meu tubo, tá? Eu vou conseguir definir qual que é o melhor raio hidráulico, a melhor declividade, tá? Qual que é o melhor diâmetro do meu tubo. Então, a tensão trativa é o meu fator limitante de fato. É ele quem garante, é ele quem vai me dar o norte para eu definir os melhores diâmetros e as melhores declividades da minha rede. Então, olha a linha de raciocínio. Eu preciso evitar que os depósitos aconteçam. Para evitar que os depósitos aconteçam, eu preciso que aconteça a autolimpeza. Para que aconteça a autolimpeza, eu preciso que a tensão trativa seja de pelo menos 1 pascal, tá? E para eu garantir que a tensão trativa seja de 1 pascal, eu preciso dimensionar adequadamente a declividade, a inclinação e o diâmetro do meu tubo, tá bom? Por isso que a gente viu esse monte de slide aqui até agora. E por último, deixa eu ver se é o último, peraí. Isso aí. E por último, a gente tem as velocidades de projeto, tá? De acordo com a NBR 9469, que fala sobre instalação e montagem de redes de esgotamento, a velocidade máxima permitida dentro da rede é de 5 metros por segundo, tá? Isso em condutos livres, ok? Isso não vale para redes pressurizadas. Então, às vezes, a gente precisa bombear o esgoto, estações elevatórias. Essa velocidade pode ser diferente, tá bom? Em razão da velocidade de escoamento do esgoto dentro do tubo, pode acontecer a inserção de ar na massa líquida. Se o meu esgoto escorrer muito rapidamente, o ar se mistura com a água e ele aumenta o seu volume, ele aumenta de tamanho dentro da tubulação. E aí, como consequência, eu ultrapassaria aquele 75% da razão Y sobre D. Outro problema também é que o esgoto transporta partículas duras, como areia, que podem desgastar as paredes da tubulação. Então, se você tiver, por exemplo, uma parede de um posto de visita e o esgoto ficar constantemente batendo nessa parede, né? Você tem uma tubulação que chega nesse posto de visita e o esgoto fica constantemente batendo nessa parede. Não interessa se ela é de concreto, se ela é de PVC, se ela é de alvenaria, tá? O esgoto batendo ali em alta velocidade e com partículas duras vai começar a causar o desgaste desse posto de visita, vai começar a fazer um buraco nas paredes, e aí eu vou ter um monte de problema de manutenção futuramente, tá? Por isso, o projetista vai se atentar para 2 velocidades, a chamada velocidade final e a chamada velocidade crítica de projeto, que a gente vai ver aqui o que é. A velocidade final é aquela que, de fato, a massa líquida terá vazão máxima de escoamento, tá? Então, na capacidade máxima do meu tubo, essa vai ser a velocidade final que ele vai ter, transportando o máximo de água na máxima velocidade. Já a velocidade crítica é a velocidade máxima possível estimada, tá?
para que não ocorram as situações citadas anteriormente. A velocidade final não deve ser maior do que a velocidade crítica. Então, nós calculamos as condições de escoamento baseados na vazão, na inclinação e no diâmetro do tubo. Ele vai ter uma chamada velocidade crítica. Quer dizer o quê? Essa é a velocidade na qual o meu esgoto não causa problemas. Se a velocidade final for maior do que a velocidade crítica, eu estou descumprindo essa regra e aí eu passo a ter problemas, né? Inserção de ar, desgaste da tubulação. Então o projetista vai sempre comparar essas duas velocidades e a velocidade final nunca pode ser maior do que a velocidade crítica. Tá? Se isso acontecer, que, por exemplo, se você tiver áreas em encostas, né, barrancos, é inevitável que isso aconteça, porque a rede fica demasiadamente inclinada. Então, aquela minha razão de Y sobre D, ela diminui. Em vez de ocupar 75% do diâmetro, eu passo a ter que ocupar somente 50%. Então, eu vou acabar tendo tubos que sejam maiores para garantir essa condição de escoamento. Isso encarece um pouco o meu projeto. Tá? Tudo bem, filha? Eu vou precisar de ajuda. O que foi? É porque eu preciso escrever o nome de um adolescente. Ah. O nome de um velho. De um velhinho. Pera aí, gente. E quem que você conhece de adolescente? Então, de adolescente eu conheço a Sé. A Esther já é adolescente? Ela é grande. Então, ó, Esther, escreve assim, ó. E o velhinho? Escreve Luiz. Luiz é velho. Não, Então quem? é a vovó. Rosângela? Aham, a vovó. Então tá aqui, ó. Tó, tá aí, ó. Tá? Onde tá? Esther e Rosângela. Aham. Bom, então olha só. Nessas situações aqui, ó, onde a tubulação ela é muito inclinada, é inevitável que a velocidade crítica não seja ultrapassada pela velocidade final, tá? Então, o meu esgoto, ele tem que escorrer o mais rente possível da geratriz inferior, ou seja, da parte de baixo dele, tá? Ele não pode ocupar mais do que 50% da altura do diâmetro, senão eu vou ter muitos problemas de escoamento, entrada de ar e aquela série de problemas que nós estamos falando até o presente momento. Tá? Bom, tranquilo até aqui, falei muita coisa, né? Bastante coisa técnica, bastante coisa específica, né? Mas eu acho que eu vou falar só mais dessas informações de projeto e acho que eu vou ter que dividir essa aula em 3 mesmo, porque senão ela vai ficar muito grande, com muitas informações, e aí é muita coisa para vocês assimilarem num espaço muito curto de tempo, tá? Informações de projeto não é o tipo de coisa que eu vou cobrar de vocês numa prova, mas eu quero muito que vocês saibam isso, para que, se um dia vocês vierem a trabalhar nessa parte de saneamento, nessa parte de esgotamento, vocês sejam os melhores profissionais, né, na hora que tiver que ler um projeto hidráulico, um projeto de esgotamento, na hora que tiver que interpretar alguma coisa que está ali no desenho, tá? Então, para que as redes coletoras sejam instaladas e operem adequadamente, nós vamos ter os projetos que vão dar as diretrizes para a gente, né? O assentamento incorreto dos tubos pode ocasionar uma série de problemas hidráulicos, como entupimentos, liberação de gases, vazamentos. Então, todas essas informações que a gente viu até agora, elas costumam ser agrupadas numa planilha de projetos, tá? Que vão ter todas essas informações discriminadas trecho a trecho. Eu estou ouvindo, professora Cláudia. E é a gente falando. Entre cada poço de visita, nós chamamos aquilo de trecho, tá? Os poços de visita, eu vou adiantar um pouquinho essa conversa, eles não podem ficar mais do que 100 metros de distância um do outro. Então, se eu estou seguindo com a minha rede de esgoto, a cada 100 metros, no máximo, eu coloco um poço de visita. Porque essa é a distância média que nós temos dos equipamentos de limpeza. Então, aqueles caminhões que vêm com aquela mangueira enrolada, que eles colocam dentro da rede de esgoto para desentupir, para fazer a manutenção, essa mangueira costuma ter em torno de 50 metros. Então, ele coloca a rede de um lado, vai para o final do trecho, coloca de novo e tenta desentupir quando acontece algum problema.
Mas também os postos de visita, eles ficam em cima das singularidades. Quer dizer o quê? Sempre que eu tiver uma curva, uma mudança de diâmetro na rede, uma mudança de declividade. Oi? Eu vou voltar às 15 horas. 15 horas só que você volta? Aham. Nossa, então tá bom. Então tá. Sempre que eu tiver uma curva, uma mudança de declividade, uma mudança de material, era PVC ocre, agora passou para manilha, era manilha, agora virou uma rede de ferro fundido. Sempre que eu tiver mudança de diâmetro, qualquer coisa, junção de duas redes, tá? Eu coloco um posto de visita em cima, porque é nessas singularidades que tem uma propensão muito maior de acontecer os entupimentos, os vazamentos e os meus problemas hidráulicos que eu mencionei até aqui, tá? A distância entre dois postos de visita é o que nós chamamos de trecho, tá? E aí uma rede de esgoto pode ter milhares de trechos, tá? Então, olha só, vocês vão se deparar com planilhas como essa. Filha, papai tá dando aula agora, tá? Eu sei que você queria falar. Agora Onde não, tá, Bianca? tá dormindo. Não tá, não. Então vai caçar ela. Isso aí, né? Então, olha só. Acho que deve estar muito ruim a apresentaçãozinha para vocês aí, tá? Mas essas planilhas são muito comuns quando a gente faz projetos de esgotamento sanitário, tá? Aqui, ó, é o trecho lá em cima, do lado esquerdo, eu estou riscando com o mouse, tá? Então, ó, trecho aqui, por exemplo, né, entre o PV0 e o PV1. PV é posto de visita, tá? O nome, caso seja necessário, a extensão, a contribuição linear de esgoto que está entrando, a contribuição do trecho no começo e no final, a contribuição de esgoto, a vazão a montante, a vazão que tem antes de começar o trecho, a vazão a jusante, que é a vazão que vem no final do trecho. Então, por exemplo, a vazão de montante é uma vazão zero, acabou de começar a minha rede. Eu vou recebendo contribuição dos geradores, das casas, mais a vazão de infiltração, e no final desse trecho, qual que vai ser a vazão? De zero, agora é 1 litro por segundo, 2, 3, 4, 5 litros por segundo, tá? O diâmetro nominal desse trecho da tubulação, a declividade, a cota do terreno, né, qual que é a altura superior, a cota do coletor, ou seja, qual que é a altura da geratriz dele, né, da geratriz superior. Geratriz é o diâmetro, em cima ou embaixo. Então, a geratriz superior ou geratriz inferior. A profundidade do coletor, a profundidade do posto de visita, a altura da lâmina líquida, aquela relação Y sobre D, a velocidade real, que está relacionada à velocidade crítica, que eu falei para vocês, ó, e a tensão trativa, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um projeto que eu trouxe da época que eu trabalhava lá em Americana, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Na identificação, eu coloco aonde esse trecho está localizado. Nesse caso aqui, entre o PV02 e o PV03. O nome da rua, ele está localizado numa rua que se chama João Damiani. A extensão do trecho, esse trecho tem exatamente 100 metros, então ele é o maior possível, né? Mas nós vemos que tem trechos menores aqui, ó. Esse trecho, por exemplo, tem 22 metros, esse tem 60, esse tem 40. Por que esses trechos são menores? Porque acontece alguma coisa ali, uma curva, uma mudança de diâmetro, uma mudança na declividade, tá? Por isso que é necessário trechos menores e com postos de visita em cima. Depois a gente tem as contribuições de esgoto de início e de final de plano, tá? Então, por exemplo, a contribuição linear, eu sempre perco meu mouse aqui. A contribuição linear são as vazões de projeto, considerando as residências, os grandes geradores e as infiltrações, ou seja, quanto a vazão aumenta a cada metro linear da rede, tá? Então, por exemplo, nossa, meu mouse está ruim demais. Aqui, ó, tá? No início, essa contribuição é de 0,0005 e no final também. Nem sempre isso é igual, tá? Provavelmente essa rede aqui, ela não está recebendo consumidores, ela só está recebendo a vazão de infiltração.
Deve ser uma rede que passa por um campo, ou uma rede que não pode, é um coletor tronco, né? Alguma coisa assim. A contribuição do trecho é a contribuição linear multiplicada pela extensão do trecho. Então, se você pegar essa contribuição por metro e multiplicar por 100, você vai ter esse valor aqui, ó, que é o mesmo valor de início e de final. A vazão de montante era 66,72. E aí você acrescenta a contribuição do trecho. Então, no início, minha tubulação vai ter 66,77. No final, 100 metros depois, essa vazão aumentou cerca de 15 litros, ó. Ela foi para 80,11 litros por segundo, ok? E esses 15 litros são vazão de infiltração, essas coisas assim. Então, a vazão de montante é quanto que já está chegando nesse trecho, e a vazão de jusante é com quanto sairá de esgoto nesse trecho. O diâmetro e a declividade da rede, então, nesse caso, essa rede é uma rede de 350 milímetros de diâmetro e uma declividade de 0,0037 metro por metro, ou 0,37% se você multiplicar por 100, tá? Quer dizer que a cada metro, a minha rede desce uma altura de 0,003, 004 quase, né? Metros. Isso dá menos de centímetros, né? Aqui seria 10 centímetros. Isso dá pouquíssimo, né? 3 centímetros de... Deixa eu calcular aqui. Peraí. 1 metro, 10 centímetros. Isso dá pouquíssima inclinação, ó. Dá 3 milímetros de inclinação. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, tá? É uma rede que está trabalhando no limite dela. Bom, e aí eu tenho as informações do terreno, né? A cota de montante e a cota de jusante, por exemplo, né? Então, no terreno aqui, a relação referencial é em relação ao nível do mar. O PV02 está situado na cota 502,594 acima do nível do mar, e o PV3 numa cota maior, 503,590. Portanto, é um aclive. Embora meu terreno esteja subindo, a minha rede está descendo, tá? Para poder vencer esse aclive. Eu lembro que essa rede aí era uma rede que ia substituir redes antigas e desativar 3 estações elevatórias. Então a gente ia ter que fazer uma rede bem grande, bem profunda, mas que o custo-benefício ia valer a pena. Embora ela fosse uma rede muito cara, porque ela ia ter que enfrentar uma série de aclives e profundidades, ela ia desativar 3 estações elevatórias. Não sei se este filho foi parido, mas eu lembro de ter projetado isso aqui, né? A cota do coletor é a cota onde está assentada a parte inferior da tubulação, tá? Então, no PV número 2, é de 497 metros acima do nível do mar. E no PV3, também 497, só que diminui para 236, enquanto aqui é 606. Então, meu coletor está diminuindo a sua altura. A profundidade do coletor é a profundidade em que ele se encontra em relação ao nível do terreno, tá? Então, no PV2, ele está a quase 5 metros de profundidade, e no PV3, ele já está a 6 metros e 35. Né? Então, são esses valores que estão sendo informados, eu perdi meu mouse de novo, aqui nessa região aqui, ó, tá? Novamente, o ideal é que a rede tenha entre 1,5 metro a 3 metros, mas às vezes isso é inevitável, tá? Então, a gente leva em consideração o custo-benefício. E aqui a gente tem, então, as profundidades dos postos de visita, né? Então, nesse caso aqui, ó, o posto de visita tem 6 metros e 35, e o poço do trecho anterior, 4 metros e 99. E a rede sai com 4 metros e 99 e chega com 6 metros e 35. Quer dizer que essa minha rede está passando exatamente no fundo do coletor, do posto de visita. Mas nem sempre isso acontece, tá? Tem situações que a gente tem um posto de visita bem fundo, mas a rede chega num ponto mais alto. Lembra da declividade econômica? Às vezes eu não preciso fazer com que ela chegue no fundo do posto de visita. Eu faço ela mais alta e o posto de visita mais baixo para receber um outro bairro, uma outra rede que passa por baixo, e eu chego com essa rede secundária mais alta. Então é possível que isso aconteça, e essa informação também estará no projeto.
A altura da lâmina líquida, que eu falei que é aquela relação Y sobre D, né? Perdi meu mouse de novo. Cadê meu mouse? Achei. Então, olha só. Começa no PV lá com uma altura de 65% do diâmetro e vai terminar quase no limite, com uma altura de 74% do diâmetro, tá? E aí o perfil de velocidades, ó. A velocidade de escoamento vai ser de 1,01, mas essa rede toleraria uma velocidade crítica de até 6,1 metros por segundo. Então, eu vou trabalhar numa velocidade bem menor do que isso, lembrando que o recomendado também é de 5. Então, o meu projeto está dentro do parâmetro. E a tensão trativa, que nunca pode ser menor do que 1 Pascal, para esse trecho é de 3,65. Olha quanta informação vem num projeto aí, tá? E aí as observações, aqui, por exemplo, dizendo que é um aclive. E sempre que a gente for fazer a rede, nós precisamos da planta. A planta baixa, onde eu consigo ver a rede assentada, e o perfil, que é um corte transversal, onde eu vejo as declividades. Eu não consigo ver as declividades na planta baixa, tá? Só consigo ver no perfil. Então, ó, esse trecho todo, onde eu coloquei esse monte de informações, corresponde a esse trecho aqui, ó, que vai entre o PV2 e esse trecho aqui, ó, que é o PV3. Essa rede roxa que vocês estão vendo aí, tá? As redes vermelhas, elas já existem. Então, no caso, minha rede roxa, ela tem 100 metros de comprimento, 350 milímetros de diâmetro e uma declividade de 0,0037. Ela vai passar por baixo dessas redes que estão em vermelho aí, tá vendo? Essas informações aqui dos postos de visita, ó, tá? 502.594 é a altura onde está o tampão do posto de visita. 497.606 é a altura do fundo do posto de visita. E 4,99 é a profundidade, né? A altura maior menos a altura menor vai dar esse 4,99. Eu também tenho essa informação para o posto de visita de número 3 aqui, tá? Então, ó, eu ia fazer essa rede cheia dessas configurações, né, diferentes, porque a minha ideia era desativar essa estação elevatória. Então, todo o esgoto que chegava aqui, eu ia inverter e jogar na minha rede, tá? Para desativar essa estação elevatória aí. Ia ser um custo-benefício. Aí eu consigo ver a planta baixa, tá? Só que, por exemplo, essa informação de 100 metros, ela pode ser imprecisa, ela pode ser falsa. Porque como eu estou vendo a rede por cima, eu consigo ver que essa distância até essa distância é de 100 metros, só que quando eu vejo pelo perfil, isso vai corresponder à hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se eu olhar de perfil, eu vou ter um posto de visita aqui, um posto de visita aqui, tá? Essa distância aqui, ó, ela pode ser maior do que 100 metros. 100 metros é a distância entre um poço e outro, tá? Só que isso aqui forma um triângulo retângulo. E aí, o meu tubo que eu tenho que comprar, ele pode ter um tamanho maior do que 100 metros, porque ele corresponde à hipotenusa desse triângulo retângulo. Se eu olhar só por cima, beleza, né? Do PV2 ao PV3 tem 100 metros. Mas, se eu olhar de perfil, essa hipotenusa pode ser maior. E aí eu posso acabar comprando menos tubulação do que o necessário para ela ser instalada. E aí eu vou ter um problema orçamentário já, né? Olha aqui o perfil, ó. Tá vendo só? Então, o PV2 tá aqui, ó. Corresponde a esse pedacinho aqui, ó. O PV3 está aqui, ó, corresponde a isso aqui. Então, o trecho que nós acabamos de aprender tudo sobre ele é esse trecho que está compreendido neste perfil aqui, ó. O que está em cima de vermelho é terreno, é terra, tá? Essa divisória entre a cor vermelha e a cor cinza corresponde ao meu tubo. Então, meu tubo está aqui, ó. Tudo isso aqui é meu tubo, ó. É assim que eu interpreto esse meu desenho, esse meu perfil vertical. O meu tubo está aqui dividindo esse perfil vermelho desse perfil cinza, tá? Nesse caso, olha que beleza de projeto. A declividade, desde lá do posto de visita 1 até o posto de visita 4, é a mesma, né?
Eu consegui fazer um projeto bem bacana. Mas perceba que a rua é um aclive. Esse ponto aqui é mais alto do que esse ponto aqui. Geralmente as redes acompanham a declividade da rua. Nesse caso eu tive que inverter por causa dessa questão do custo-benefício que eu comentei com vocês. Tá? Esse aqui, ó, é um outro projeto que eu fiz que traz todas as informações, a planta baixa e o perfil de assentamento, tá? O perfil topográfico. Então, ó, isso aqui é um bairro, eu sempre estou perdendo meu mouse. Aqui é a planta baixa, tá? E ela tem que estar associada ao perfil do assentamento da tubulação, que é esse desenhozinho que a gente vê aqui, ó, tá? Essa linha em azul que vocês estão vendo aqui, ó, corresponde ao tubo depois que ele for assentado lá na rua. Então, de novo, ó, olhando a planta baixa, ó, eu tenho os detalhes do posto de visita. Então, posto de visita, esse aqui chama R8. A cota superior dele é de 547,677. A cota inferior dele é de 545 e a profundidade dele, 2,63 metros. Ele vai chegar no posto de visita chamado R9, numa cota de rua de 544,232 e numa cota inferior de 543, tá? E a profundidade dele é só de 0,85. Então eu saio lá de um posto de visita de 2,63 metros, que está aqui, ó, e vou chegar num posto de visita de só 0,85 metros, né? 85 centímetros. E aqui na planta baixa também traz os detalhes do trecho. Então tem a identificação, o comprimento desse trecho, o diâmetro, o material, a declividade, tá? Tudo isso é informação que tem que estar contida na planta, tem que estar contida no projeto hidráulico, no projeto de assentamento de tubulações de esgoto. E já no perfil topográfico, tem muito mais informações, tá? Esse aqui, ó, é o posto de visita 07, e esse aqui é o posto de visita 08, tá? Percebam que no posto de visita 07, a rede azul, ela chega no alto, ó, e ela sai embaixo. É aquela situação que eu falei para vocês que pode acontecer, tá? A rede chega no alto e sai mais embaixo para garantir a declividade econômica da rede, tá? O trecho entre o PV08 e o PV09 é esse trecho aqui, ó. E olha quanta informação a planta vai trazer para mim. O estaqueamento, ó, 28, 29, 30, 31, tá? Estaqueamento é um levantamento topográfico que o pessoal faz. Eles costumam colocar essa estaca a cada 20 metros, né? Então tem ali o estaqueamento para eu saber mais ou menos aonde vai ficar localizada a minha rede, o posto de visita. Aí nessa planta traz a cota superior do posto de visita, a cota inferior e a profundidade desse posto de visita. Agora não. E também eu vou ter os detalhes do trecho. Então eu tenho aqui o comprimento dele, ó, 68 metros e 54, a declividade, o material e o diâmetro, 150 milímetros em PVC ocre, o material de assentamento da tubulação, que nesse caso é um berço de areia, né? O pessoal coloca areia compactada, né, para assentar o tubo em cima. O método construtivo, vala a céu aberto, né? Existem os métodos não destrutivos, as valas não escoradas ou escoradas, tá? E o escoramento da vala é contínuo. Então, eu preciso escorar a vala o tempo todo para evitar que a terra caia em cima e soterre os trabalhadores, né? Essas coisas assim, tá? Tudo isso no perfil topográfico. Então, olha quanta informação de projeto é necessária para a gente construir uma rede de esgoto com qualidade, funcional, que opere adequadamente, tá? E aí, como é que vocês estão aí? Vou querer ouvir um pouquinho de vocês, Aline e seu Plínio. Como é que vocês estão aí com a paciência, com o entendimento? Vocês já estão dormindo, já estão cansados? Oi, professor. Nossa, é muita informação.
Fiquei meio perdida nessas plantas aí, nessas É, informação, mas tá tranquilo, tá dando para entender, sim. tá. Seu Plínio? Então, Fábio, eu me aposentei na Sanasa, apesar de Ah, eu não participar de projeto, eu trabalhava no cadastro técnico. ah, Você trabalhou lá também, né? trabalhei lá no. Não foi no cadastro, no TFM. TFM acho que não era cadastro, né? Não, Não. cadastro TFC. Ah, então. Eu trabalhei no TFM lá. Era uma gerência, era a Lina, que era gerente. Sei, isso mesmo. Trabalhou com o tal de Jackson lá? Jackson. Eu lembro do. Eu trabalhei com o Sasaki, que era um engenheiro lá. Conheço, Maurício. conheço. Rosângela ou Rosana também, acho que era o nome da outra moça. Uma outra moça lá que tinha, acho que esse nome. Tinham dois Luizão e o Luizinho. O Jamal, não sei se conheceu também, Jamal. E aí tinha o pessoal de visita, né? Porque eu trabalhava com vistoria para a Avaraia Beats. Milka, deixa eu lembrar o nome do pessoal agora. Enfim, tinha esse pessoal aí. Você conheceu eles então? Conheceu o Márcio. Márcio, isso, Márcio. Na verdade era Márcio. Tinha o Marcião e o Marcinho, né? É isso mesmo. Eu lembro do Márcio que ele fazia mais ou menos isso que você falou. Ele dava beats lá. Isso, ele mesmo. Um senhorzinho do cabelinho meio branquinho, de bigodinho, acho que era. Não. Era o Márcio, não era senhor na época que eu estava lá, não. Então ele era um mais robusto, assim, de cavanhaque. Isso. Esse cara era gente fina demais. Fazia vistoria com ele direto. Então, eu trabalhei com esse pessoal. Então, para mim, apesar de eu não ter trabalhado com projeto nem nada, tem bastante coisa que eu consigo Acompanhar. Uma pergunta. Na época que eu estava lá, a rede de esgoto era tudo feito, acho que com uma milha. Não existe um material mais... Que nem na água, por exemplo, eles puseram aquele de alta densidade lá. Como é PAD, né? PAD. Para esgoto não tem esse... Não existe, seu Plínio. Na verdade, a manilha, ela foi aposentada, tá? Aposentada sim, pera lá, vamos falar direito. As redes menores, até 300, 350 milímetros, tá? A gente quase não usa manilha mais. A gente usa só o PVC laranja, que a gente fala, o PVC ocre, né? Tá. Já usava na época. Isso já tem uns 20 anos mais ou menos, né? Para redes maiores, 400, 500 milímetros, aí o PVC já não tem a resistência mecânica, né? Aí a gente usava as manilhas mesmo para aguentar a pressão que a terra vai fazer sobre ele, né? As estradas, as rodovias, as pessoas, os caminhões, né? Essa mecânica. Isso. Mas o PVC, o PEAD, que é o de alta densidade, ele também já existe para rede de esgoto, tá? Só que também tem essa limitação do diâmetro, que se ele for muito grande, ele começa a baular, ele começa a ficar oval, né? Então, tudo isso o engenheiro leva em consideração na hora de fazer a rede da melhor forma possível. Entendi. Só uma curiosidade, quando eu estava lá na Sanasa, ali na abolição, ali do lado da Sanasa, não sei se foi a experiência em que foi, eles pegaram uma rede antiga, usinaram ela, vamos falar assim, e fizeram revestimento, né? Não sei se você... Pode ser, você pode dar uma melhorada nela, dependendo da idade, que às vezes ela tá só incrustada, né? Ela tá só cheia de sedimentos, mas ela opera, entendeu? E aí, às vezes, não compensa para você trocar, comprar rede nova. Compensa dar uma usinada, uma limpada nela e garantir que ela opere por mais 10, 12 anos, né? Não tem problema nenhum isso, não. Ali eles fizeram um trabalho desse. E depois que eu saí da Sanasa, no caso de rede de água, eu acabei trabalhando em algumas firmas também que faziam isso, eles inventaram aquele método não destrutivo, Isso. MND. MND. Isso. Aquilo lá também é interessante, né? Então, o MND ele é possível por causa do PEAD, porque como o PEAD ele vem em rolos, né? O PEAD vem enrolado num carretel, né? Diferente do tubo dos tubos de esgoto, e alguns tubos de água de PVC, né? Que ele vem em barras, né? Ele vem o tubo como um toco inteiro. O PAD, você faz um buraco aqui, um buraco ali, passa a máquina escavando e já manda o tubo flexível por baixo,
né? Só que para a rede de esgoto isso já não é tão fácil, Não, porque a rede de esgoto tem que ter o assentamento ideal, né? E ela não pode ter essas flexibilidades, senão você está assentando, depositando sujeira ali. Mas aí sumiu sua voz. Ah, peraí. É que tinha alguém me ligando aqui, tá? Mas é possível, mas não é tão fácil fazer em PAD por causa da questão do assentamento, né? E também por causa que fica o tubo livre, né? Que você falou que fica um espaço vazio, acaba permitindo a deformação. Na água já não tem problema. Exatamente. Na água você pode ter abaulamento, você pode ter curvas, né? Você pode ter o tubo fazendo zigue-zague, que a pressão dá um jeito de empurrar isso. Já na rede de esgoto não tem como, né? Se por algum motivo, em vez do tubo ficar inclinado, ele ficar com ele arquear, vamos dizer assim, né? Na hora de assentar o tubo, ele arquear, o esgoto vai parar de um lado, só a água vai passar para o outro, pelo arqueamento, e você vai ter a deposição de toda a sujeira ali. E aí você vai ter um problemão mais para frente. Mas então você viu essas plantas, você já teve contato com elas, né? Sim, quando eu fui trabalhar nessas empresas que eu fiz serviço para a Sanasa, no caso da água, a gente tinha que fazer um perfil parecido com esse que você está com ele na tela. Sim. Então, como o nosso curso ele é muito heterogêneo, então, por exemplo, a Aline nunca deve ter visto isso na vida dela, né? Não, eu penso entendo que ninguém tem obrigação de saber. Eu não mesmo, acho que eu caí de paraquedas aqui. Não, então. Eu que estava numa empresa que trabalhava com isso, então você tá certo, eu estou errado. Não estou falando que você está errado não, seu Plínio. O que eu quero dizer é que eu gosto de passar isso no meu curso, quando eu falo de tratamento de efluentes, eu gosto de parar e mostrar o que o cara vai ver no mercado de trabalho, entendeu? De repente, a Aline passou no emprego para trabalhar na Sanasa, vai trabalhar para uma terceirizada, com a parte de desenho, de assentamento de tubo, e ela começa a ver essas plantas e ela nunca sequer viu isso na vida. Então, né? É interessante, assim, porque mesmo vamos dizer que ela vai trabalhar nisso aí e não consegue dar conta, ela pode ligar para você, pode ligar para mim. Sim. Se você entrar numa dessa, pode me ligar, o que eu souber, eu faço. Sim, então, sem dúvida, né? Deus ouça vocês dois. E aquela coisa, né? Se o chefe chegar para a Aline e falar assim, Aline, você nunca viu uma planta dessa aí? Você não está entendendo nada? O que a Aline vai falar para o chefe dela? Ah, o Fábio nunca mostrou isso pra gente, o Fábio nunca falou desse trem aí para nós. Certeza que ela vai falar que a culpa é do Fábio, né? Então eu tô tentando livrar minha barra aí para quando esse dia chegar, né? Mas eu sei que não vai chegar porque ela vai saber ler, vai saber interpretar, vai saber, né, entender o que está escrito ali. E ela vai saber como falar com você para socorrê-la. Exatamente. E comigo também, se eu puder ajudar. Se precisar, sem dúvida. Então, eu vou fazer o seguinte, Semana que vem, então, a gente termina esse assunto de coleta e afastamento, tá? Porque senão a aula vai ficar muito longa e aí é muita coisa para absorver, tá bom? Então, a gente vai dividir essa aula, em vez de 2, em 3 partes. Na primeira, a gente aprendeu a ter uma noção de como que a gente calcula as vazões. Nessa segunda parte, a gente viu as condições de escoamento e a questão dos projetos hidráulicos, como que essas informações como que elas são apresentadas para nós, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai dar o nome das redes e entender a diferença de coletar, afastar e tratar esgoto. E não só dar o nome das redes, como a gente vai entender do que elas são feitas e também a questão dos postos de visita, né? Qual que é a importância deles na rede coletora. Pode ser assim? Aí hoje acabou. Oi, perdão? Hoje, então, encerra aqui. Aí encerraria hoje por aqui. Tudo bem, Fábio. Então tá bom. Então, seu Plínio, se vocês não tiverem dúvida, nem a Aline, eu agradeço a presença e eu vou encerrando a aula por aqui. Pode ser, então? Tá bom, então. Obrigada e parabéns para você e para a Bárbara, 5 anos. Você viu só? Que vem muitos e muitos mais.
E eu deixei um exercíciozinho, acho que ontem, tá? Sobre Sim, aquele eu de vou calcular vazão. Então, tenta fazer. Se tiverem dúvidas, principalmente o senhor, seu Plínio, se der uma travada, entre em contato comigo, manda e-mail, tá bom? Que eu Tá bom. respondo pro senhor. Tá Ok. bom, obrigado, boa tarde para você. Igualmente, gente. Tchau, tchau. Obrigado.